Hoje eu vou mostrar para vocês uma cozinha compacta com várias soluções. Aquela cozinha bem pequenininha, mas bem projetada. Um super tour, então vem comigo conferir o vídeo de hoje. Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ter tour do jeito que vocês gostam, uma cozinha que eu fiz uma reforma e nós transformamos muito todo esse espaço que vocês estão vendo aqui e vou mostrar os detalhes, aquela cozinha pequena que todo mundo aí tem, numa casa mais apertadinha, uma casa duplex, um apartamento, com certeza vocês vão se inspirar e aprender muito com as soluções desse projeto. Vamos lá conferir todos os detalhes desse vídeo. Mas antes eu vou pedir o quê? O seu like, ele é muito importante aqui pro canal também e para você se inscrever e fazer parte da família Dicas Decor. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com alguém que está reformando, construindo. Aperta o botãozinho aqui e você vai compartilhar no WhatsApp, no grupo do condomínio, no grupo das amigas e vai ajudar mais pessoas. Nesse projeto aqui, nessa reforma, nós trabalhamos vários detalhes importantes para trazer um efeito mais leve visual, um efeito de amplitude aqui nessa casa. Um dos problemas é que nós tínhamos uma parede aqui. Vou colocar para vocês a foto do antes dessa cozinha, que pega um pouco esse pedaço da escada também. Então a gente tinha parede aqui, essa cozinha ela ficava fechada, então isso achatava ainda mais uma casa que poderia ter o potencial de ficar com a sensação mais leve, como de fato ficou após a reforma. Então aqui a gente tem uma integração da sala e criamos essa escada, então esse guarda-corpo ficou todo em vidro, bem leve visualmente. Os degraus todos também no porcelanato, onde foi trabalhado uma leitura e um estilo já definido, escolhido pela cliente. Esse toque marmorizado, o branco, a madeira clarinha. Então são elementos claros que a gente tem aqui que dá esse efeito maravilhoso. Então logo que a gente vem para cá, o que me foi pedido? Mariana, eu queria uma bancada de refeições para colocar as banquetas. Então, a gente ainda não tem as banquetas aqui, mas elas vão entrar e aí a gente vai ter esse apoio para cá. Essa cozinha, gente, é importante falar para vocês que ela já tem 1 ano de uso. Então, vocês vão perceber algumas manchinhas de bancada, porque isso faz parte do uso. E é para uma família que usa de verdade, todos os dias, várias vezes ao dia, uma família de 5 integrantes, 3 filhos. Então, assim, é uma cozinha super usada, super mesmo. Vocês já devem estar se perguntando sobre essa bancada, né? Essa bancada aqui é o branco pitaia, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Vou mostrar aqui um cantinho que nós montamos próximo à escada. Então aqui a gente tem essa inclinação da escada e aqui nós tínhamos um vão, um espaço que ficava o quê? Ocioso, perdido. Nesse espaço eu entrei com uma marcenaria planejada para aproveitar cada cantinho. Então aqui nessa bancada, a gente olha, pensa que é só um painel, mas na verdade a gente tem o quê? Uma porta com um louceiro que vai até embaixo, uma profundidade excelente, com uma altura muito boa também. Então a gente tem essa abertura e essa para o louceiro, então fica muito prático. E é onde está mais próximo da sala de jantar. Então por isso que entrou um louceiro aqui para ficar mais funcional. Nada mais, nada menos que uma portinha ripada. Esse aqui é o carvalho malva. E aí é só, ele nem é fecho-toque, tá, gente? Ó. E aí tem o cuidado de criar um recortezinho para cá, pra gente ter esse acesso super fácil, né? Tranquilo de acessar e aproveitar o espaço. Esse pedaço é um painel fechado e a gente vai conhecer um pouco mais do restante da cozinha. Uma das coisas mais importantes na cozinha pequena é a gente pensar no fluxo. Como que vai ser isso? E a geladeira é aquele item que ele não pode ter nada obstruindo a porta, porque a gente precisa abrir e ainda assim ficar fácil. E é bom que ela esteja logo no início da cozinha. Então percebam que logo a gente tem a geladeira, então quem vem acessar a geladeira não atrapalha quem está aqui cozinhando, quem está lavando a louça, quem está fazendo algum tipo de atividade. Isso é muito importante. Então logo entrou esse bloco da geladeira e eu fiz esse ripado seguindo. Pra cá eu já criei o quê? Um dispenseiro, que é um item indispensável para quem tem cozinha pequena. Criar esses espaços facilita e muito o dia a dia. Então aqui essa marcenaria branca, esse branco brilhoso, a gente tem aqui uma cava, um puxador. Percebam que os puxadores, eles são muito discretos. É puxador cava, é aqui, então não pesa muito no efeito visual, no resultado final dessa cozinha. Então aqui a gente tem um dispenseiro todo inteiro, cheio de prateleiras,
Como eu falei, essa cozinha é toda em uso, então eu não vou mostrar a parte interna, né? Foi um pedido da cliente. Então a gente tem aqui toda essa marcenaria muito fácil. A porta, ela abre para cá. Por que essa porta abre para cá? Porque a gente tem o cooktop aqui, então eu tô cozinhando, mas eu venho aqui e abro. Nesse sentido, traz muito mais praticidade para o dia a dia. Então aqui a gente já vem com a bancada do cooktop. O cliente já tinha cooktop, forno. E aí essa parte prática, é importante a gente lembrar, por mais que a gente chegue esse cooktop um pouco para o lado, ele precisa ter um espaço aqui para colocar uma panela e o cabo da panela caber aqui tranquilamente. Logo aqui do lado eu coloquei um porta-tempero, ó, fininho, mas que cabe ali, na verdade, o óleo, o sal, esses itens. E a parte do porta-temperos, a cliente preferiu colocar esse itemzinho já pronto, que fica sempre à mão na hora de cozinhar. Então essa bancada, a gente tem ela na profundidade de 60, eu tenho 1 metro aqui nesse espaço, tá? O mundo ideal seria a gente ter 1,20, mas assim, super funciona ter uma pessoa aqui, ter outra usando o espaço de cá. O que foi mais vantagem? Ter esse apoio. Olha essa bancada livre que a gente tem aqui para, de fato, cozinhar, para aproveitar mais a cozinha. E aqui ficou uma área mais de preparo mesmo, né? Então a gente tem a necessidade de ter mais bancada na cozinha, explorar mais isso para aproveitar os espaços. Ainda falando desse cantinho aqui, a marcenaria branca ela vem seguindo com armários basculantes para guardar muita coisa, porque de fato é necessidade dessa família. Então aqui a gente tem a altura de 75, padrão. Geralmente a gente tem um revestimento aqui em tudo. Mas como a necessidade de guardar mais coisas, por ser uma cozinha pequena, esse armário aqui ele entrou nessa área do backsplash, uma área que geralmente fica perdida, porque a gente não pode ter armário por conta de bater a cabeça. Nesse caso a gente fez uma marcenaria com 20 centímetros de profundidade e essa marcenaria é um armáriozinho básico. Vocês não estão vendo a cava porque ela tem esse encaixe aqui embaixo, então a gente consegue abrir e utilizar. Então ficou um armário excelente, ganhando muito espaço e ao mesmo tempo tudo ficou muito leve. Poderiam ser prateleiras decorativas, mas aqui você consegue armazenar mais itens. E aí eu coloquei esse detalhe de madeira, que já dá um charme e um toque a mais, nesse branco que a gente tem em cima. O armário branco na parte superior, ele traz leveza, porque é a mesma tonalidade do teto. O teto é branco, então essa unidade do teto, mas esse armário branco, ele fica leve. Se fosse ao contrário essas cores, esse armário de cima ele ia vir mais pra frente, a gente ia sentir uma sensação de uma cozinha menor. Fita de LED, que eu sempre falo para vocês, para iluminar a bancada, a área de trabalho, que é essencial. Essa é a área da bancada, né? Então a gente fez a área da bancada molhada, demarcando esse espaço e colocamos uma cuba maior, porque é uma cuba bem profunda, é uma cuba onde a gente consegue guardar mais coisas. Então, ao invés de ter uma cuba pequenininha, que não ia atender a família grande, a gente delimitou a área molhada e colocamos uma cuba maior. Aqui aproveitamos também para colocar lixeirinha embutida, que fica super prático pro dia a dia. E essa bancada, vocês vão perceber que ela tem algumas manchinhas, ó. Dá um zoom aqui pra gente ver, ó. Aqui a gente tem algumas manchinhas. Por quê? Acaba que é uma bancada que às vezes ela apoia alguns itens aqui para secar. E como eu falei, é de uma cozinha que se usa demais. Então essa bancada aqui, ela é linda, ela realmente ela tem essa tonalidade mais agradável entre os granitos, então é um granito pitaia. Porém, para essa minha cliente, foi algo que não valeu tanta pena. Ela queria muito, foi algo que ela pediu, mas ela sente que a bancada para ela não é tão funcional. Tem pessoas, às vezes um casal só, um casal com um filho funciona. Quando a gente tem uma família maior, uma rotina maior e muita usabilidade dessa cozinha, com o tempo você pode ter essas questões de manchar, mesmo sendo impermeabilizada, que ela impermeabilizou e logo no início já começou a dar umas manchinhas. Pode ser uma questão também da pedra, né, da chapa que veio, mas em geral a gente tem que saber que os granitos e algumas pedras mais claras elas podem manchar. Então a gente fica com um efeito visual legal, mas sabendo que ela não vai ficar aquele material perfeito para sempre, a não ser que você tenha o cuidado de impermeabilizar constantemente e também depende do uso de cada família. Como eu falei, aqui é uma família grande e essa cozinha é muito usada várias vezes no dia. Essa bancada para mim, essa península, né, esse braço da cozinha é o que dá todo o diferencial. A gente não iria conseguir trabalhar com nenhum tipo de bancada para lá por conta dessa porta. E não era interessante para o cliente mexer nessa parede, mudar essa porta de lugar ou perder esse acesso.
Então essa bancada ganhou trouxe muita praticidade. Principalmente porque a gente tem toda a marcenaria. Então a parte de gaveta de talheres ficou para cá. Então a gente consegue ter todos esses utensílios muito à mão aqui na hora do cooktop. Então eu consigo estar aqui cozinhando e abrir aqui para acessar. Ao mesmo tempo, a gente ganhou também outras gavetas maiores para pano de prato, organizar vários outros itens. Então a gente tem ali uma área que não ia existir nessa cozinha se ela não fosse bem pensada, se ela não tivesse um profissional ali que estivesse estudando e idealizando esses espaços. E um gavetão ali embaixo também. Então percebam como que a cozinha ficou super agradável, leve, mesmo tendo muitos armários e também tendo uma bancada, um braço extra. Essa área de circulação que dá acesso à lavanderia e para cá, para a gente não deixar esse espaço completamente vazio, eu trabalhei com esse painel ripado, que repete a proposta que a gente tem do outro lado, porque a minha cliente pediu um espaço para ter uma televisão. Ela gosta de cozinhar, vendo receitas, vendo uns vídeos no YouTube, né? Assistindo aqui o nosso canal. Então, se você é desse, também coloca uma televisão aí na sua cozinha. Então, aqui, ó, vai ter uma TV que vai entrar aqui e vai ficar super prático para quem tá, de fato, aqui cozinhando e aproveitando esse espaço. Aqui na casa, o piso é polido. Então, a gente já tinha esse porcelanato. O cliente quis comprar esse porcelanato para colocar na casa toda, né? Logo assim, nesse processo de reforma. O revestimento é o ripadinho, então a gente tem esse ripadinho aqui embaixo e as demais paredes da cozinha são pintadas. Então muita gente tem dúvida se precisa revestir a cozinha toda. Não é necessário revestir a cozinha toda. Outra coisa legal que eu gosto de informar para vocês é essa medida aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com essa frente com 5 centímetros ou menos, se possível. E aí a gente tem uma cozinha mais slim. E nesse caso aqui a gente precisou trabalhar com um frontão, né? Essa frente que vem para cá, esse espelho, e ele entrou para dar um acabamento e um suporte. Mas eu também tenho usado muito cozinhas sem esse frontão. Mas aqui ainda assim ficou super leve, ficou um efeito muito agradável. Quero saber o que vocês mais gostaram de acompanhar nessa cozinha. Fiquem tranquilos que eu vou colocar aqui todas as medidas para vocês se informarem. Fiquem também com um antes e depois. Comparem aqui agora a diferença quando a gente tem um projeto, um profissional olhando ali o seu espaço, guiando também. E é claro que eu vou pedir muito para vocês deixarem nos comentários o que vocês mais acharam, gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Também é importante você deixar o seu like e eu não posso deixar de falar. Se você está construindo a sua cozinha aí e está perdido, não sabe como fazer, não sabe estudar os fluxos, o que cada coisa fica em cada lugar, como organizar isso para aproveitar o cantinho da sua cozinha. Se você está perdido e não tem um profissional, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, você pode entrar em contato com a minha equipe, ou se você não puder ou não quiser contratar um profissional, você pode adquirir o e-book, que é o Guia da Cozinha Funcional. Vou deixar o link aqui embaixo também, e através desse e-book, para você que está perdido, não sabe por onde começar e organizar a sua cozinha, ali a gente tem um passo a passo para transformar a sua cozinha num espaço super agradável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!